estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com meus amigos Luiz e Jackson e hoje vamos falar sobre a varíola do macaco. E no programa de hoje temos como convidado o professor Kelvinson Viana. Professor, bem-vindo. Se apresenta para nós. Bom, meu nome é Kelvinson Viana, obrigado aí pelo convite. Sou professor da área de biológicas da UNILA, trabalho tanto no curso de ciências biológicas quanto na biotech. E a gente faz pesquisa aí de tudo relacionado a doenças infecciosas, vacina, diagnóstico. Então tá dentro desse universo aí que a gente já trabalha faz um tempo, desde que eu tô aqui, né? E assim, vamos bater um papo aí, vamos da maneira mais tranquila possível explicar o que acontece com essa doença. Professor, então para a gente começar, o que é a varíola do macaco? Varíola, Roberta. Primeiro, a varíola é uma doença que ela acomete diferentes animais. Nós temos diferentes vírus, que a gente chama vírus da varíola. Então, a gente tem a varíola humana, que já foi dada como erradicada. A gente tem a chamada varíola dos macacos. Nós temos um outro vírus chamado vaccinia, que inclusive é desse vírus que surge toda a ideia do termo vacina, ele vem desse termo vaccinia. E a varíola do macaco, a varíola dos símios, é uma doença muito semelhante à varíola humana, muito semelhante mesmo. Ela tem alguns detalhezinhos que tem na varíola do macaco, mas não tem na varíola humana. A gente não sabe ainda qual é o reservatório, o principal reservatório desse vírus. Entende-se que os roedores, os pequenos roedores, eles podem ser reservatórios, mas os símios eles não são os reservatórios desse vírus, tá? E nós temos já casos de tempos em tempos acontecendo principalmente na África. Então, por exemplo, Nigéria, principalmente na República Democrática do Congo, Serra Leoa, Libéria, são países que já costumam aparecer casos de tempos em tempos, casos inclusive em humanos, isso é endêmico lá, tá? Então agora foi que ela estourou para outros países. Mas é uma doença que ela acomete a pele, então aparecem várias lesões de pele, a pessoa ela tem muita dor muscular, febre, e isso enfraquece muito o sistema de defesa da pessoa, ela acaba adquirindo doenças secundárias, infecções secundárias. E isso é o que acaba também piorando muito o quadro dessas pessoas. Mas pelo menos o vírus que está circulando aí pelo mundo, ele tem uma baixa virulência, ele causa uma infecção mais branda, tá? Ainda bem. Esse vírus da varíola, ele pode levar a pessoa a óbito? E, assim, como se dá a transmissão dele, Kelvinson? O vírus mais virulento, nós temos duas variantes desse vírus. O mais virulento, ele pode levar a óbito. O menos virulento, que é o que está circulando, a gente não tem relato dele de causar óbito nas pessoas. Ele é transmitido da forma muito parecida com o que acontece com o vírus da varíola humana. Então, as formas de transmissão gotículas de saliva, só que esse vírus ele precisa de um contato mais íntimo, tá? Por exemplo, uso de roupas, um contato mais próximo, contato com as secreções das lesões de pele. Então essas lesões, elas viram umas lesões que geram pus, geram uma pústula, ela estoura e vira uma ferida. Essas secreções estão em contato com outras pessoas, aquilo ali transmite. Embora ela também possa ser transmitida por gotículas, a transmissão dela é mais difícil, porque a gente, quando fala de doenças, assim, principalmente porque a gente ainda está numa pandemia, a gente pensa em como ela pode se alastrar e tudo, mas a forma de transmissão dela é mais difícil. Precisa de um contato muito mais íntimo para isso, tá? Então, é dessa maneira que se transmite esse tipo de vírus, principalmente secreções e gotículas. Professor, o senhor está falando que a varíola humana e a dos macacos é meio que parecida, e o senhor falou de alguns sintomas da varíola do macaco. Os sintomas de ambas as doenças são iguais ou não? São semelhantes, bem semelhantes. Esses vírus, eles, embora seja normal dos vírus, em geral, sofrerem mutações, o vírus da varíola do símio, o vírus da varíola humana,
ele não sofre tantas mutações. Ele geneticamente é muito semelhante ao vírus da varíola humana. A forma que ele se apresenta é muito parecida às lesões, muito semelhante. Então, inclusive, é parecido com uma doença que é comum entre humanos, que é a varicela. Mas a varicela ela não é uma doença causada por um poxvírus, ela é um herpes vírus, é diferente. Mas é preciso fazer até diagnóstico diferencial para saber se não é varicela, porque é muito parecido essas lesões, a forma de transmissão também, tá? E a questão dele ser muito semelhante é por causa da similaridade genética entre o vírus da varíola do símio e o vírus da varíola humana. São muito semelhantes. E essas feridas, elas podem deixar sequelas, não? Não, são feridas que depois de um tempo elas cicatrizam. Gera uma ferida, uma pústula, ela depois gera uma ferida que a gente chama de úlcera, e depois de um tempo ela cicatriza e fica no máximo alguns pontos de cicatrizes, nada mais do que isso. E como é que ocorre o tratamento para essa doença? Como é uma doença viral, toda e qualquer doença viral é complicado a gente falar em tratamento específico, porque a gente quase não tem antivirais que realmente funcionem bem e tudo. Geralmente o tratamento é de suporte. Então, como qualquer outra doença viral, o tratamento é com antibióticos, medicamentos para baixar febre, para reduzir a dor muscular. Mas existe um medicamento liberado nos Estados Unidos que foi mostrado em laboratório que ele tem alguma funcionalidade para vírus da varíola. Só que ele não foi ainda testado clinicamente em pessoas infectadas. Então a gente não sabe realmente como ele funcionaria. Mas a gente tem um tratamento de suporte, que é um tratamento comum para outros vírus. Isso aí sim. Então, ultimamente, por causa da pandemia da Covid, né, todas as doenças que aparecem na mídia, a gente tem essa preocupação se pode virar ou não uma pandemia. Corre o risco da varíola? Como é um processo biológico, a gente nunca pode dizer que não pode. Mas, e claro, as pessoas ficam receosas, porque tecnicamente, a gente nem saiu de uma pandemia. A OMS ainda não decretou o fim da pandemia. E quando surge uma nova doença, a gente fica sempre preocupado. Por causa da maneira que ela é transmitida, ela necessita de um contato mais íntimo para ser transmitido. O risco disso se transformar numa pandemia é muito baixo, mas a gente não pode falar que não há esse risco, porque todo e qualquer processo biológico, isso não é matemática, a gente não tem como dizer, isso é impossível. Por mais que esses vírus eles sofram poucas mutações, no caso deste vírus específico, a gente não sabe se em algum momento ele pode sofrer alguma alteração e passar a ser transmitido de maneira mais fácil, né? A gente não tem esse controle. O que a gente tem são sistemas de vigilância, né? Isso aí sempre teve, isso não é de hoje, vigilância principalmente do vírus vaccinia e de outros vírus. Esses relatos de doenças da varíola do símio, ele é comum na África, é porque isso não aparece tanto assim para o mundo todo e tudo fica mais restrito para lá. Mas é endêmico essa doença em humanos no continente africano. Em 2003, teve uma epidemia de varíola do símio em humanos nos Estados Unidos. Não chegou a 100 pessoas o número de infectados. Então, como que aconteceu? O pessoal importou roedores para serem criados como animais tipo pets não convencionais, digamos assim, e esses animais vieram infectados, transmitiram o vírus para cães, e os cães nas casas passaram para as pessoas. Então foi dessa maneira. Isso não se alastrou, então ficou restrito, mas foi uma epidemia que teve em 2003. Então, é uma das maneiras que isso pode acontecer, mas você vê que há uma dificuldade disso se alastrar por causa da forma de contágio. É preciso, não é fácil igual o Covid, é que a gente sempre lembra do Covid e tal. Covid não, Covid qualquer coisinha ela transmite, tá? Esse aí é mais complicado. Então, embora seja muito, muito difícil, a gente não tem como dizer que não possa virar, mas por hora a gente não vê risco
elevado ou mesmo risco baixo disso acontecer. Mas é um processo biológico, não dá para dizer que é impossível. Você falou da semelhança, né, das diferenças, aliás, com a Covid na transmissão, e você falou um pouco antes sobre o risco de mutação. O vírus da Covid ele tem uma mutação muito rápida. E esse vírus da varíola de símios, como que a gente sabe quando um vírus ele muta mais rápido ou mais devagar? Como que é feito esse estudo? Tá. Isso é uma característica de diferentes tipos de vírus. O vírus da Covid, que é um coronavírus, ele naturalmente ele sofre muitas mutações. A gente chama isso de mutações pontuais. É como se a cada geração, cada vez que ele se multiplica, que ele gera outros vírus, é como se ele adquirisse novas pequenas mutações. Isso acontece o tempo todo. Então, com a pandemia, a gente passou a usar muito a ferramenta de vigilância genômica e fazer esse acompanhamento. Então, é por isso que surgiram tantas informações. Apareceu uma variante nova, apareceram outras. Na verdade, existem diversas variantes acontecendo quase que o tempo inteiro, o dia inteiro. Só que essas mutações, elas são quase que irrelevantes, porque se fossem mutações em pontos bem chave, digamos assim, de entrada do vírus na célula, que pudesse alterar tudo, a gente não teria como controlar uma pandemia, mesmo com vacinas. Se as mutações fossem em regiões bem críticas, a ponto de piorar a doença nas pessoas e tudo. Então, as mutações acontecem de forma aleatória. Tem vírus que muta mais, como no caso do coronavírus. Tem vírus que muta muito, muito pouco. Que as mutações são inexpressivas, praticamente, mas sofrem poucas mutações. Então, é através dessa ferramenta de vigilância genômica que a gente tem como saber se o vírus está mutando muito ou não. O vírus da varíola e da varíola humana, o vírus da varíola do símio, o vírus vaccinia, eles são vírus que sofrem um acompanhamento. Eles têm um acompanhamento de grupos de pesquisa que fazem essas análises exatamente por causa do risco disso virar uma doença como acontecia com a varíola humana. A varíola humana, até a década de 70, nós tínhamos surtos e as pessoas morriam por causa de varíola. As pessoas até a década de 80, até 1980, tomaram vacinas. Nos Estados Unidos, antes disso, já encerrou a vacinação, porque a gente já era visto que o vírus não circulava mais. Então, a OMS deu a doença como erradicada. O vírus da varíola ele sofre poucas mutações e ele matava. Na Idade Média morria muita gente, tinha surtos de varíola, como haviam surtos de peste bubônica, que era uma outra doença. Então, isso ficou um estigma muito grande. Então, o vírus da varíola, depois que a doença foi dada como erradicada, a doença humana, porque a doença, os vírus no ambiente silvestre, eles sempre continuaram circulando, tá? Então, sempre houve esse acompanhamento por causa, qual é o risco? Sempre tinha essa pergunta, qual é o risco do vírus que está circulando no ambiente silvestre vir para o ambiente doméstico, pegar nas pessoas e isso virar de novo todo aquele problema que acontecia? Então, por causa disso, tem essa vigilância. Então, os grupos fazem esse acompanhamento e é reconhecido que ele sofre poucas mutações. Então, só que isso não é divulgado muito. Isso é um trabalho de grupos de pesquisa, de agências de vigilância e que ficam restritos. Isso não é passado até porque não há necessidade, né? Porque está tranquilo, está tudo certo, não tem por que ficar falando, olha, primeiro que hoje em dia todo mundo já fica meio assim. Já surgiram teorias de conspiração com essa da varíola do símio. Então, o pessoal fica assim, restrito, trabalham de forma quieto, calado, só que as informações estão aqui. Tá tudo certo, então ok, continua fazendo a vigilância. Quando se surgir alguma situação, como surgiu agora, aí divulga. É o caso. E será necessário algum tipo de vacina especificamente para esse tipo de varíola? Então, a gente tem no mundo duas vacinas para varíola. Uma foi liberada pela FDA em 2019. A vacina para varíola humana, ela desde 1980 ela não precisa. Todo mundo que nasceu a partir de 1980 não tomou dessa vacina.
E o vírus, ele é muito semelhante. Então, a gente sabe que as vacinas que já existem, elas podem ser aplicadas, no caso, para proteger contra o vírus da varíola do símio. Acontece que, como ainda não há necessidade, então ela não é aplicada, porque essa vacina, principalmente a que já era usada anteriormente, ela dá uma reação muito forte, ela dá uma reação inflamatória muito forte, e ela usa um vírus vivo enfraquecido como estratégia. E então essa vacina, por exemplo, ela tem toda a vacina que é composta de vírus enfraquecido, ele tem um risco, ele tem um certo risco, é diferente de uma vacina inativada, diferente de uma vacina de RNA, então ela é mais restrita. Quais seriam os grupos que poderiam tomar dessa vacina, se fosse necessário nesse momento? Pessoal que trabalha no laboratório, médicos, enfermeiros, pessoal que está ali no grupo lidando com pessoas infectadas, digamos assim. Então, não há necessidade da população inteira tomar, a não ser que, caso isso se alastre por aí, vire uma pandemia, aí sim vai ter que aplicar em todo mundo. Tá? Mas nós temos 2 vacinas prontas para serem usadas se for necessário. É uma situação completamente diferente da Covid. Primeiro, a forma de transmissão, a doença é mais branda, nós temos vacina pronta para ser liberado, se for o caso. A gente não precisa correr para ver se funciona ou não. Já tem pelo menos 2. E ainda tem mais uma ainda que ela passou por uma fase de teste, falta, se for necessário, ela é aprovada. Mas a gente tem 2 que resolveriam o problema. Kelson, você falou que esse monitoramento desse vírus, né? Eu imagino que deve ter vários vírus que são monitorados pelas agências de saúde. Mas eu não sei se eu posso chamar de epidemia já, da varíola símia, tem chamado bastante atenção, tanto da mídia quanto algumas autoridades de saúde. Se é um vírus que está sendo acompanhado, por que você acha que está gerando toda essa comoção agora? Primeiro porque a gente não saiu de uma pandemia, então isso está muito recente, né, para a gente fala, nossa, olha todo o problema que aconteceu, a quantidade de mortes que foram geradas, os países economicamente ainda estão se reerguendo, gerou realmente uma situação muito grave. Então, como isso não acabou e aparece logo depois, no final de uma aparece outra doença que até então ficava restrita a uma região da África e começa a aparecer Israel, Reino Unido, Alemanha, agora aqui no Brasil, então os casos que estão em investigação, a gente é natural que as agências de vigilância elas fiquem atentas, muito mais atentas, deem uma certa ênfase para ver qual é o risco disso. Olha o que a gente acabou de passar. Então, esse é o medo maior, né? Mas em relação também às pessoas, porque durante a semana passada já começaram a surgir teorias de conspiração, dizendo que não veio do símio, que veio de laboratório, que veio disso, daquilo. Isso é uma bobagem, porque isso aí já circula, já é comum, isso é endêmico no continente africano. Em alguns países, na Nigéria teve um surto muito forte há alguns anos. Então é comum, e não é só esse tipo de vírus, existem vários outros vírus que ficam circulando por lá e que não saem de lá. Não saem de lá. Então a gente tem um caso, um vírus muito agressivo que é o Ebola. A gente não tem. Esse sim, a gente poderia se preocupar, no caso, mas não é o caso. Esse não é a situação no momento. Mas esse sim, se em algum momento a gente tivesse casos acontecendo em diferentes países, a gente deveria se preocupar muito. Não é o caso do vírus da varíola dos macacos, tá? Mas é por causa da situação. A gente não saiu nem de uma. Vamos entrar em outra? Acredito que não, mas o medo é esse. Eu queria aproveitar essa sua fala e te perguntar, como cientista, o que você acha quando você vê essas teorias de conspiração maluca? Que nem tinha gente falando que o corona tinha sido fabricado num laboratório chinês, agora já vem toda vez que surge um vírus, e os vírus estão aí. A gente tem vírus endêmico na África, na Ásia, a gente tem vírus endêmico na Europa. Eles estão aí. Por que você acha que surgem essas teorias da conspiração assim? E como cientista, o que você acha quando você vê uma teoria maluca dessa? De início, eu acho graça. Só que depois a gente vê que as informações são transmitidas de maneira muito fácil hoje em dia.
E é muito mais fácil uma pessoa leiga acreditar em coisas fantasiosas, porque quando você inventa uma história que envolve governos, que envolve outras coisas, para uma pessoa que não entende nada daquilo, é muito mais fácil dela acreditar do que algum pesquisador ir lá e falar a realidade daquilo. Aquela realidade é muito mais técnica, é muito mais complexa da pessoa entender. Então a gente às vezes tem que pegar o difícil e transformar no fácil, na fala. E os pesquisadores têm uma dificuldade muito grande disso. Isso, inclusive, é uma crítica para a academia. A gente sofre essa crítica há muito tempo. Que os pesquisadores se fecharam. E quando eles deveriam fazer ciência, por mais que a gente faça ciência, pesquisa e tudo, que são coisas muito técnicas, mas fazer a divulgação científica para que as pessoas saibam o que é feito nas instituições. E não, a gente normalmente faz uma pesquisa, publica nos artigos, a gente sempre busca os artigos internacionais por causa do idioma que vai para o mundo todo, só que vai para o mundo todo por um grupo de pesquisadores. Às vezes a pesquisa ela tem um direcionamento mais para a comunidade, ela precisa ser levada para a comunidade para saber o que está sendo feito. E muitos pesquisadores têm dificuldade em passar essa informação de forma simples, porque trabalham com coisas mirabolantes. Então, quando aparecem essas teorias, inventando coisas sem pé nem cabeça, mas o linguajar é fácil, a pessoa pega aquilo de forma muito mais tranquila para ela. Aí quando você vai tentar corrigir o erro dos outros, aquilo já não serve mais, porque ela já se fixou com a cabeça naquela ideia e ela não sai mais daquilo. Para você tentar desfazer é muito complicado. Então, de início eu sinto graça, mas depois eu fico triste por causa dessa situação, porque é um trabalho redobrado que a gente tem que fazer e às vezes você explicando, mostrando por A mais B que não é daquele jeito, não é aquilo, a pessoa olha para sua cara e fala assim, não, isso é besteira, é daquele jeito ali. Aí fica complicado, entendeu? Essa que é a situação. Professor, o professor já tinha falado que essa varíola é endêmica, né, de países da África. Esse novo surto que surgiu agora já foi detectado como que ele se espalhou pelo mundo? Isso não tem a ver com a forma o que foi percebido. As pessoas que foram infectadas eram pessoas que tinham relações sexuais, relações homossexuais. Quando a gente fala isso, pode-se entender de início, então é uma forma de transmissão sexual. Não, é porque tem um contato mais íntimo. Não precisa ser necessariamente um contato sexual, mas um contato com secreção. Basta isso, basta pegar na mão. Se tem secreção, se tem uma ferida, ela passa. O que acontece uma das situações em que isso tem acontecido de forma rotineira em diferentes países africanos e que agora apareceu em outros países, é uma coisa. Desde a década de 80, ninguém é mais vacinado para esse vírus. Então, você tem uma população mais antiga que já foi vacinada e a vacina, ela protege em tese para a vida toda. Essa vacina protege para a vida toda. Só que você tem uma grande parcela da população que não recebeu nenhuma imunização. Então, em tese, uma pessoa que fosse infectada, e que não é vacinada, ela vai levando com ela a infecção. Então, como hoje em dia o mundo ele é todo globalizado, uma pessoa pega uma infecção no lugar, não importa, ela vai levar para outros lugares. Por mais que seja mais difícil de se alastrar, mas ela vai levar. Então, esse ponto das pessoas não terem imunidade contra esse vírus é um dos fatores dela ter surgido de forma mais rotineira, os surtos estarem acontecendo de forma mais rotineira em diferentes países da África e agora ter aparecido em outros lugares do mundo. Tá? Então, é uma das situações que a gente tem que levar em consideração. Uma grande parte da população, a partir dos anos 80, não tem imunidade nenhuma para ela. Se tivesse imunidade, vamos supor, se todo mundo tivesse imunizado, será que ela teria se alastrado? Mesmo que fossem poucos casos, mas será que teria se alastrado? Talvez não. Só que ela, como foi dada como erradicada, ela não precisava mais de vacinação. Tá? Então, é uma das situações. A não imunidade das pessoas que nasceram a partir dos anos 80. Professor, o nome da varíola, né, pelo menos fantasia, né, pode chamar assim, é varíola dos macacos.
Mas o senhor está explicando, então, a gente tem que ficar muito mais preocupado com uma outra pessoa infectada do que com os próprios macacos. Sim, não. Por que os macacos pagaram pato, então? O macaco, ele é só mais um que é infectado, porque o macaco está no ambiente silvestre, então ele está sujeito ao contato com vários outros animais naquele ambiente e que ele se infecta. E que esses animais, às vezes, são caçados, a transmissão pode acontecer para pessoas, mas ele não é o reservatório deste vírus, tá? Embora o termo seja varíola dos macacos, ele não é o reservatório desse vírus. Não tem nada a ver com ele, ninguém tem que ficar caçando macaco para ficar matando macaco, não tem nada disso. Fizeram muito isso quando deu surto de febre amarela, há alguns anos aqui no Brasil, não tem que fazer isso. É um ambiente silvestre, um ambiente deles. A gente é que invade o ambiente deles e acaba adquirindo algumas infecções. Esse é um outro ponto também para o surgimento de doenças que ficam restritas em determinados ambientes e elas acabam se alastrando. A invasão nossa para construções, principalmente as construções, elimina áreas que estão conservadas para fazer condomínios, para fazer obras e tudo. Aqueles animais eles acabam se espalhando e as doenças elas podem começar a surgir. É o que acontece. Então, não tem nada a ver com... o macaco não é responsável por isso. Ele é só mais um animal que é infectado. Tá? O reservatório correto, a gente nem sabe com certeza qual é a espécie. A gente sabe que pequenos roedores são reservatórios, mas quais são? E se são só X, Y, Z, a gente não tem com absoluta certeza quais são, mas são pequenos roedores. E esse vírus, ele tem alguma... Ele causa a enfermidade nos símios ou não? Ele só... Também causa também. enfermidade Sim, neles? Passa também. Entendeu? Passa também por eles. Só que é muito mais aparente nos humanos. Então, como tem duas variantes, essa variante que está circulando, ela é mais branda, bem mais branda. Tá? Tem um outro que é mais virulento. Esse sim. Se fosse esse aí, teria uma preocupação maior. Tá? Não é o caso. Professor, sobre esse tema, tem mais alguma questão que o senhor gostaria de abordar? Eu acho assim, esse vírus, a gente não tem que ter medo do que está acontecendo, tá? Porque a gente está numa situação completamente diferente do que foi na pandemia de Covid. Vão aparecer outras infecções, com absoluta certeza, com o passar dos anos. Eu sempre falo isso, a gente vive no mar de infecções. A gente sai na rua, a gente está em contato com bactérias, com vírus, com fungos. E a gente convive com isso há muito, muito tempo. Então, hoje, se tem essa doença aparecendo, amanhã podem aparecer outras. Isso é normal, isso é natural. A gente vive num ambiente que tem vírus circulando, vírus de diferentes naturezas. Nós temos mosquitos, nós temos aqui o nosso problema maior que hoje é dengue. A gente morre por causa de dengue, que até então ela sempre aparece, tudo é endêmico. Como é que elimina mosquito? É muito difícil eliminar mosquito. Só o vírus da dengue, o pessoal não sabe mais. O vírus, ele sozinho transmite mais de 20 tipos de vírus diferentes. É porque alguns nem são transmitidos no Brasil, são transmitidos em outros países. Mas ele tem um potencial de transmissão violento. E olha, só por causa de olha todo o estrago que já causa. Então a gente tem outros problemas muito mais graves para se preocupar do que a gente ficar... Claro, é mais uma doença e tudo, tem que ficar de olho, mas as agências de vigilância, elas estão monitorando tudo isso. E não é só aqui, é no mundo todo, por causa que a gente ainda não saiu de uma pandemia. Então, e tem, por menor que seja o risco, há um risco, né? Há um risco. Então a gente tem que ficar tranquilo, seguir nossas vidas. Se em algum momento for necessário que seja aplicado vacina, que as pessoas adotem a vacina, que as pessoas se vacinem. E pronto, tem que seguir o que manda as agências. Ninguém quer que as pessoas morram, que fiquem debilitadas, nada disso. As pessoas querem que a gente fique bem, que as pessoas fiquem bem. Então, se for o caso, em algum momento tomar vacina, tome as vacinas. Inclusive a da Covid, o pessoal já nem está indo tomar os reforços, que agora está voltando, porque está no período de sazonalidade. É natural que no período de
de frio volte às doenças respiratórias, depois cai, depois volta. E assim vai ficar assim por longos anos. Então tem que se vacinar. E essa varíola, ela pode causar o óbito, não? Pode. 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 Ela pode causar o óbito. Pode causar o óbito. Principalmente se uma pessoa imunossuprimida, uma pessoa transplantada, uma pessoa com uma doença autoimune, uma pessoa naturalmente mais enfraquecida, ela pode causar o óbito, sim. A taxa de óbito dela na África, para a variante mais agressiva, ela vai de 4 até 22%, mais ou menos. Então depende de em quem que ela pega. Então ela pode ficar simples, uma lesão, nada demais, dor muscular e tudo, febre, mas dependendo do tipo de pessoa que ela pega, ela pode levar a óbito, sim. É possível, tá? Mas ainda bem que não teve ainda, a gente não teve esse tipo de situação, mas é possível. Professor, muito obrigada pela sua participação. Foi uma conversa muito boa. Eu que agradeço, pessoal, com toda vez que vocês... Eu gosto muito de vir aqui, a gente bater papo. Assim, né, são papos sobre doenças, mas não tem jeito. A gente tem que falar. E sempre que precisar, eu tô aí. Eu gosto muito de estar aqui batendo papo com vocês, trazer informações para o pessoal, para a comunidade unileira. E eu acho que é isso. E torcer para que isso não se alastre, que fique restrito, que as pessoas que estão infectadas, que passou o tempo, que se curem e pronto, acabou, e que a gente siga em frente, que é isso que a gente quer. Obrigado pela sua participação, Kelvinson. E para você que está assistindo e gostou desse papo sobre divulgação científica, doenças que são perigosas, mas nem tanto, deixe o seu like, se inscreva no canal e use a caixa de comentários para deixar perguntas.